Boa noite, estamos aqui nesse sexta-feira, 16 de outubro. Vamos apresentar hoje aqui, finalizar a prática de sintonia de controladores PID, tá? Não sei se vai dar tempo de apresentar a malha feed forward, tá? Se der, a gente apresenta. Bom, então nós já estudamos aqui malha aberta, como fazer a identificação usando métodos gráficos, tá? Para implantar numa planta industrial é melhor fazer, se possível, a estimativa inicial da função de transferência usando métodos gráficos, mas depois usar métodos de otimização, métodos numéricos para encontrar os parâmetros de melhor qualidade, tá? Mas não vai dar tempo da gente desenvolver isso aqui, né? Foram poucas aulas que nós tivemos, tá? Mas fizemos já o teste em malha aberta, sintonizamos usando o método Lambda, o controlador, tá? Vou mostrar aqui a planilha que nós desenvolvemos. Cadê ela? Essa daqui né? Oh, rapaz, eu vou compartilhar, não é compartilhar uma tela, melhor compartilhar. Um monitor, a tela inteira. Isso aí, tá? Então, isso aqui é a PVMV, exatamente. Em azul é a variável manipulada, aplicamos um degrau, aproximadamente um degrau, e acompanhamos o comportamento da variável manipulada, controlada em laranja aqui, né? E vamos aproximar por um sistema de primeira ordem. Tá? Aí fizemos aqui, calculamos o ganho do processo. Opa! Esse aqui é para o distúrbio externo, não é esse gráfico não, é o outro. É o daqui. Eu peguei a perturbação para o distúrbio externo. É esse daqui. Né? Isso, esse daqui. Mila, sua câmera está aberta. Tá? Mila. Tá? Então, azul é a perturbação da variável manipulada, como se fosse um degrau, né? E vamos aproximar a resposta do sistema, que é essa temperatura aqui, como se fosse uma primeira ordem. Então, está aqui o ganho e o tempo característico ou constante de tempo. Um pequeno tempo morto, a gente pode até desprezar. Então, com a função transfer do processo, GP do processo, mais precisamos também identificar a função transfer da válvula, que vamos trabalhar só como ganho. A válvula é muito mais rápida do que as outras partes do processo. E a função transferência do sistema de medição, GM, que também é muito rápido. Né? Tem situações em que não é, aí eu tenho que modelar a dinâmica, por exemplo, quando eu tenho um cromatógrafo, mas não é o caso aqui. Com isso a gente consegue calcular a função transfer em malha aberta, que é o produto GP, GV, GM, né? E está aqui nosso GMA. Isso aqui é necessário para entrar no método Lambda, que eu preciso da função transfer de malha aberta e preciso estabelecer um critério de desempenho, que é o tempo característico ou constante de tempo em malha fechada, ou simplesmente lambda. Tá? Esse lambda tem uma relação com a constante de tempo de malha aberta. Se eu quiser um controlador mais lento, mais robusto, eu uso uma constante de tempo em malha fechada longa, grande, um lambda grande. Por exemplo, igual a constante de tempo em malha aberta. Esse GMA, isso aqui é a constante de tempo em malha aberta. Observe aqui, ó, F47. F47 é aqui, é a constante de tempo em malha aberta. Tá? Se eu quiser uma malha de controle bastante rápida, eu posso usar uma constante de tempo em malha fechada 10 vezes menor
do que a constante tempo malha aberta. Então, eu estou na 20,4 minutos. Eu tenho um lambda agora de 2,04 minutos. E valores intermediários eu vou ter respostas do controlador de forma também intermediária. Tá? Então aqui, por exemplo, eu estou sugerindo começar com uma constante de tempo malha fechada 5 vezes menor do que a constante de tempo em malha aberta. É um parâmetro que tem um bom desempenho, mas também não deixa o controlador muito nervoso, muito vigoroso. Tá? Quem decide se você vai usar um lambda maior ou menor é o engenheiro de processo, é a operação que vai querer um controlador mais vigoroso, lambda menor. Um controlador mais lento, lambda maior. Aí depende da malha que você está trabalhando, do objetivo da malha que você está trabalhando. Esse é o único parâmetro que precisa ser definido para fazer a sintonia. Então, o controlador P&D tem 3 parâmetros: ganho, tempo integral, tempo derivativo. Mas, quando eu uso o método lambda, eu não tenho 3 graus de liberdade. Eu não posso mexer independentemente os 3 parâmetros. Eu só mexo um. Isso tem a vantagem, que esse 1 tem uma relação muito forte com a dinâmica do processo. Uma relação muito direta com a dinâmica do processo. Então, eu conhecendo as características do processo, o objetivo dele, eu faço a sintonia dele. Então, não fica um jogo de adivinhação. Tá? O tempo integral, o ganho do controlador é a relação com isso. Você calcula usando... Vou mostrar aqui cadê? Sintonia aqui. Né? Cadê? É melhor fácil andar por aqui, né? Sintonia. Cadê o método lambda? Aqui. Né? Aí eu posso usar essas equações. Né? Essas equações aqui. Que eu só preciso do lambda e da dinâmica do processo de malha aberta que eu já identifiquei. E assim calculo. No caso, se eu quiser um controlador apenas integral, ou de um processo integrador, eu uso só um ganho. Se eu tiver um processo de primeira ordem, com ou sem tempo morto, que é o nosso caso aqui, sem tempo morto, eu vou usar essas relações aqui. Então, o ganho controlador é dado por essa relação, o tempo integral é igual à constante de tempo, e o tempo morto igual ao... Desculpe, e o tempo derivativo igual ao tempo morto dividido por 4. Então, vamos agora... Cadê a planilha? Acho que é essa daqui. Não, essa é de estudo externo. Essa daqui. Tá? E aí, usando essas relações, a gente calculou o ganho do controlador, o tempo integral e o tempo derivativo. Tá? E agora é testar. Tá? Testar onde? Se eu tenho a simulação do processo, eu posso testar no simulador do processo. Tá? Então, nós fizemos aqui... Cadê? Fizemos ontem, não foi? Foi. Só tem que lembrar o nome do arquivo. Acho que foi esse aqui. Isso tudo nós fizemos ontem, certo? Demora um pouquinho para carregar, ele está carregando. Não se assustem não. Esse MATLAB ficou muito pesado, essas versões mais novas do MATLAB, esse 2020. As versões mais antigas carregavam mais rápido. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Positivo. Tá. Então, o que é que nós fizemos? Aquilo que nós tínhamos feito no Excel, aquela identificação, eu agora estou representando aqui por esse simulador. Isso é um simulador do processo. Função de transferência do processo, variável controlada. Aqui é o sistema de medição, representado só por um ganho. Aqui é o set point. Eu preciso do mesmo ganho que eu colocar aqui, eu coloco aqui, para representar a conversão de temperatura em unidade de engenharia, no caso graus Celsius, para miliampere. Comparo o valor do set point menos o valor do valor medido,
que isso é o erro. Esse erro entra no controlador, no caso P e D, usando aquelas equações que nós mostramos aqui. O sinal do controlador vai para a válvula, aqui representado por um ganho, converte o sinal aqui em miliampere em unidade de engenharia, que por sua vez entra na função transferência do processo e o ciclo continua. Lembrando que tudo aqui tem que ser em variável desvio. Tá? Se eu estou trabalhando com função de transferência, é sempre variável desvio. Tá? E qual é a sintonia? Aqui eu acabei de calcular, mostrar lá, P e D. Tá? Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir uma janelinha, aqui janelinha do controlador. Tá? Seria o equivalente lá no SDCD, no Multiloop, você clicar lá e abrir o faceplate do controlador. Tá? Tem um ganho proporcional, só que aqui tem que observar que ele não trabalha com tempo integral, ele trabalha com I, ou KI que eu chamo, né? O controlador não é em série, é em paralelo. Lembra que eu falei em sala de aula? Cuidado, veja qual é o controlador que está instalado lá na planta, qual é a equação do controlador. Mas isso para a gente não é problema, porque existe uma relação do P com proporcional, com capacete, que é igual. O I é ganho proporcional dividido por tempo integral. E o D é tempo integral vezes ganho do controlador. Então, na planilha aqui já está também esses cálculos. Opa, aqui, ó. A parte proporcional é igual. Esse é igual a esse. KI, ó, é GC por G60 por G61, justamente capacete sobre tal I. E o tempo derivativo, que é o KD que eu chamei aqui, é G60 vezes KC. Ou seja, vezes G62. É KC vezes o tempo derivativo. É zero, porque o tempo derivativo é zero. O KD também vai ser zero. Então, sintonizei para o controlador paralelo, que é o controlador que é o default do MATLAB. Tá? Então aqui é só botar esses valores, tá? Ou seja, eu tinha encontrado um valor de 0,698 e 0,034. Então eu venho aqui no controlador, coloco 0,698 e coloco 0,034. Essa é a sintonia, então, do meu controlador P e D paralelo. Tá? Repare, viu? Cuidado, olha como muda o valor da constante relacionada com o controlador. Em tempo integral é 20 minutos. Em ganho integral é 0,034. Quer dizer, se errar aqui, meu amigo, o controlador não vai funcionar. Pode até instabilizar a planta. Tá? Então, vamos voltar lá para o Simulink. Sintonizei o controlador. Agora é só testar. Tá? Para testar, eu estou simulando aqui até o tempo 100. Tá vendo aqui em cima? Estou simulando aqui até o tempo 100. E vou fazer uma perturbação no tempo 10. Então, está no estacionário. Em 10 eu perturbo dou um degrau para menos no set point. Né? E vou ver o que acontece. Então, testei. Rodei. Né? E tenho aqui então agora. Ele está compilando aqui, vai terminar já já. Terminou a compilação e rodou. Ele roda bem rápido. Tá? Então, ó, tá aqui a variável controlada. Né? A variável controlada aqui. Tá? Vou botar aqui em cima. E a variável manipulada. Vou botar aqui embaixo. Esse zero aqui é porque eu perturbei no instante 10. 10 minutos, 10 segundos, tá? Então, não teve nada, estava tudo no estacionário. Estacionário em desvio, em função de transferência, zero. E aí, eu alterei o set point nos tempo 10, ó.
tempo 10 eu alterei o set point. Ele estava em 0, estava em cima do estacionário e quis diminuir a temperatura de 2 graus. Eu devia ter feito um gráfico aqui, mas é degrau, tá? Como eu diminui o set point, ele deu um erro, o controlador começou a fazer as contas dele e começou a mudar a saída do controlador, que é esse OP. Tá aqui. Tempo 10 começou a mudar a saída do controlador. Isso aqui vai para a válvula que muda o seu comportamento, muda a sua posição. Tá? Que afeta o processo que dá essa resposta. Portanto, atingiu aqui menos 2. Quase, né? Eu tinha que esperar mais tempo aqui para atingir o menos 2. Tá? E aí, para eu dar a sintonia estar boa, eu tenho que observar se o comportamento da PV está adequado e o comportamento da MV. Ah, essa abertura está muito rápida, está muito lenta, deu um overshoot, não deu. Ah, tá boa, então fica por aqui. Não tá bom, começa a trabalhar com a sintonia. Tá? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco que a gente pode fazer um chamado otimização, né? Colocar referências, colocar trajetórias, colocar restrições, tanto na PV quanto na MV. Okay? Então, fizemos a sintonia. Agora tem que pegar essa sintonia, que já está boa, posso melhorar usando, como eu falei, o método de sintonia ótima, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos agora testar essa sintonia na planta. Tá? No nosso caso, a planta é aquela planta Teclin, né, cheia de equipamentos. Simulada, mas vamos admitir que seja a nossa planta. Então aqui eu venho para o sinótico, para esse sinótico. Opa, não é esse não. É esse que eu quero não. Fechar isso aqui. Cadê você, rapaz? Ah, tá. Eu quero aqui. Cadê a planta? Aqui. Essa é a nossa planta, né? É isso que a gente vai trabalhar. Tá? No caso de uma planta real, você teria isso aqui como sendo a planta real. Aqui eu tenho a resposta do modelo simulado, né? Mas eu entro com a mesma perturbação, a mesma condição que está na planta, boto desvio, aplico a função de transferência e eu tenho a saída e eu posso comparar o resultado simulado com o resultado medido. Tá? Ontem não deu certo isso aqui porque eu tinha pego um bloco desse já pronto. Só que esses blocos prontos aqui são do MATLAB versão antiga. Tá? E na conversão eles não ficaram muito bom a conversão. Tá? Aí eu peguei esse bloco de gráfico já da nova biblioteca do MATLAB Simulink e aí instalei e funcionou. E aí eu posso ver agora as duas simultâneas, tá? Eu posso até fazer uns testes aqui para a gente ver se o modelo tá bom mesmo. E é recomendado fazer isso mesmo, tá? Então, deixa eu rodar aqui. Para ver se ele vai rodar. Tudo bem, vai rodar. Tá? Então, eu vou deixar aqui. Ele atingiu o estacionário, né? Deixa eu rodar um pouco.
Isso também tem que ser feito numa planta física, né? Tem que deixar ela até atingir o estacionário. Então, quando essa temperatura que aumenta isso aqui tiver atingido um valor, ficar ali mais ou menos um valor constante. Deixa eu ver se eu tenho alguma perturbação aqui, que eu estou vendo ela subir o tempo todo. Talvez eu tenha perturbado ela. Vamos ver. De fato, ó. Tinha perturbado ela logo no início. Deixa eu tirar essa perturbação aqui para ela ficar no estacionário original. Pronto. Vou salvar isso aqui para nunca mais. Não posso salvar. Então ela vai alcançar aqui um certo estacionário, que é o set point, quer dizer, o valor de estado estacionário, tá? Que vai ser o nosso set point a princípio. Tá? Isabela está perguntando aqui por que repetir não utilizar o tempo integral direto e sim a razão entre L e o PHC. Porque o controlador que nós estamos usando aqui, ali, é controlador paralelo. Tá? Existem várias equações que representam o controlador PID. Tá? Pode ser em paralelo, em série, de velocidade, de posição, PI-D, IPD, tá? Com antissaturação, sem antissaturação. Tem uma série de equações que representam o meu controlador. Então, eu faço a sintonia para um certo controlador, qualquer um deles, e eu posso converter essa sintonia para o controlador da planta. Tá? Então, no caso aqui, eu tinha feito inicialmente a sintonia para o controlador em série, e o em série trabalha com ganho, tempo integral, tempo derivativo, tá? Mas o controlador do MATLAB padrão é em paralelo. É o ganho do controlador, o ganho integral e o ganho derivativo. E aí eu uso aquelas relações para fazer a conversão de uma sintonia na outra. Aqui, nesse caso, o derivativo foi zero. Por que devemos escolher só o controle PI? Bom, apesar da variável ser lenta, o tempo morto foi 0,1, muito pequeno. Eu zerei o tempo morto. Então, pelo método lambda, o tempo morto define o tempo derivativo. Ou seja, o tempo derivativo é 1/4 do tempo morto. Tá? Eu posso usar tempo morto, mas eu estou usando a sintonia no método lambda, como a gente fez. A gente vai ver que ela funciona, e a partir do instante que ela funcione, a gente vai, então, poder alterar a sintonia, botar um derivativo, por exemplo. Bom, atingiu o estacionário aqui, agora vou perturbar a variável manipulada, que é a variável que está relacionada com o meu controle. Tá? Então, vou perturbar a variável manipulada. Por que a variável manipulada? Porque está em malha aberta, eu não fechei a malha ainda, eu estou testando para ver se a malha está funcionando direitinho. Então, vem aqui, ó, altero, vou aumentar em 5%. Alterei e acompanho aqui. Eu vou acompanhar aqui no gráfico para ver nesse gráfico aqui. Né? Repare que ele está indo subindo. O amarelo é o medido e o azul é o simulado. Eu botei uma janela de tempo muito pequena aqui, né? Devia ter posto um maiorzinho, mas daqui a pouco eu ponho. Tá? Tem uma certa diferença aqui. Eu posso ajustar isso no ganho, aumentar um pouco o ganho. Aqui eu deveria aumentar um pouquinho o ganho. Deixa ele aí atingir o estacionário aqui, a gente para a simulação e a gente vai acompanhar o comportamento.
Parece grande, né? Mas aqui é 62,14, aqui é 60, é quase 62, né? 61,99. Então, a diferença aqui é 60, muito pequena, né? E tá diminuindo, né? Porque olha como essa inclinação aqui é maior, é mais íngreme que de cá. Tá diminuindo. Daqui a pouco não vai ter diferença nenhuma aí. É chato como essa escala horizontal tá pequena. Ok? Alguma pergunta a mais? Mas aqui não fiz ainda a, a malha, tá? Só tô aqui com a... A diferença aqui parece grande, mas é 0,1 graus Celsius. Ou 0,015, 0,020 graus Celsius. É muito pequena essa diferença. Tá? Ok, vou parar aqui a simulação para ver o gráfico. Senão a gente vai ficar aqui tempão para ver isso aqui. Tá? Então, só pegar esse gráfico aqui e vamos colocar ele aqui. Tá vendo? Vamos tirar isso aqui para cá. Repare, ó. Azul é o simulado, é da função transferência. E amarelo é o medido, é o que vem da simulação não linear, que vamos admitir que é o medido. Então repare que ambas estão subindo, ambas estão descendo. Aqui houve uma perturbação lá na variável manipulada. O processo respondeu na curva amarela, a simulação na curva azul. Está muito bom. Você não vai conseguir nunca coisa colada na outra. O processo é não linear, a curva azul é de linear. O processo tem múltiplas perturbações, aí só tem uma perturbação no curvo azul, que é da variável manipulada. Então, tá bom, agora vamos fechar a malha. Tá? O que significa fechar a malha? Se a função de transferência do processo em malha aberta tá boa, eu faço a sintonia usando o método lambda. Tá aqui a sintonia usando o método lambda. Tá? Aqui o que nós fizemos. Encontramos aqui a sintonia usando o método lambda. Tá? E agora eu vou instalar essa sintonia, implantar essa sintonia lá na minha planta industrial. Tá? Então, vamos à planta industrial, que é esse caso aqui. Tá? Esse aqui é minha planta industrial. Tá? Então eu quero o quê? Eu quero variável controlada temperatura, variável manipulada vazão do fluxo de aquecimento. Eu quero fechar essa malha. Tá? Assim como eu fechei a malha aqui no sinóticozinho, na simulação. Cadê ela? Aqui. Tá? Fechei a malha aqui. Malha fechada significa isso. Malha aberta, basta eu romper um sinal aqui, ela fica malha aberta. Ó. Fica malha aberta. Opa, esse não. Só não basta. Tem que ser um daqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou em malha aberta. Porque eu não estou realimentando o sistema. Lembrando que a realimentação é negativa, o sinal menos aqui, ó. Tá? Só que eu vou fazer essa malha aqui, esse controlador eu tenho que botar lá. O transmissor eu tenho que botar lá. A válvula eu tenho que botar lá na minha planta. Mas eu não vou botar a função transferência porque isso aqui está representando o processo. E o processo já está devidamente representado por ele mesmo. Tá? No caso, está aqui. Não é simulado, mas se fosse a planta real, seria o próprio reator. Então eu tenho que botar um transmissor para pegar essa medição de temperatura, mandar para o controlador, definir o set point do controlador, mandar o sinal para a válvula. Mas como a válvula está sob controle, eu vou deixar esse controlador, então a saída do controlador de temperatura vai ser a entrada, vai ser o set point do controlador de nível. Tá? Então eu teria que fazer o quê? Teria que instalar na planta um transmissor de temperatura. Tá? Instalar. Eu já fiz isso aqui pra gente, só para poder a gente adiantar.
Vou abrir ele aqui. Cadê? Aqui, ó, feedback, ó. Essa planta aqui, tá? Ok. Vou instalar a válvula está instalada, na verdade a válvula está em sob malha de controle de vazão. Eu vou ter que instalar um transmissor de temperatura, mandar sinal para o controlador, mandar sinal para o set point da malha de vazão de fluido de aquecimento. Aqui, ó. Aqui está a malha instalada. Ó. Tá vendo aqui? Medição de temperatura. Ó. Peguei essa temperatura, transmissor. Transmissor, controlador. Controlador de temperatura, set point da malha de vazão do fluido de aquecimento. Estão enxergando isso aí? Se não, entendeu isso aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, professor. Tá. Ok. Então, reparem. Transmissor. Aqui, eu tentei fazer essas simulações aqui o mais próximo possível da realidade. Tá? Então, transmissor. Quando eu destino um transmissor, quando eu vou instalar um transmissor, eu tenho que ir lá e configurar ele com o range do instrumento. No caso aqui, eu peguei a temperatura como sendo, já que é um transmissor de temperatura, eu tenho que definir a faixa de trabalho dele, ou o range dele. Eu peguei 0 graus Celsius e o dobro do valor estacionário. Tá? Podia ser 200 aqui, podia ser 100, não pode ser 60, porque aí ele logo satura, né? Ou seja, o sinal medido vai bater no máximo, não pode. Então, eu defini aqui um range. Essa operação matemática aqui converte o sinal de 0 a, vou botar 60 aqui, a 120 graus Celsius, em 4 a 20 mA, porque o sinal da minha planta circula conforme o sinal de 4 a 20 mA. Então, aqui está saindo o sinal em mA. Tá? Esse sinal em mA vai para o controlador. O controlador recebe o set point em unidade de engenharia, vai ter que converter para mA. Como? Com ganho. Como a gente fez nesse nótico aqui, ó. É um simples ganho. Agora deixa eu diminuir isso aqui para poder pegar o... Cadê? Não, é aqui mesmo. Certo. Tava certo aqui. Tava certo. O que eu quero... Transmissor. Ah, sim, eu quero mostrar o sinótico. É esse. Isso, ó. Ganho o transmissor. Esse ganho transmissor eu tenho que colocar lá naquele transmissor. Só que na hora de configurar, não configuro com ganho. Na hora que você vai configurar um transmissor, você coloca o mínimo e o máximo. Tá? Se tiver um filtro, você coloca. Mas no caso não tem filtro nenhum aqui. Bom, então eu vim aqui, ó, venho aqui e coloco o mínimo 0, o máximo que é o dobro estacionário. Tá? Vai para o controlador. Vamos abrir o controlador. Tá? Eu escolhi aqui um controlador IPD. Ação integral sobre o erro, ação proporcional sobre... Desculpe. Ação proporcional sobre a variável de processo e ação derivativa sobre a variável de processo. Não é exatamente igual ao que eu sintonizei. Eu sintonizei um PID. Mas não tem muito problema. Funciona bem a sintonia. Você pegar aquele controlador pelo método lambda e botar aqui direto. Que é o que eu fiz. Ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho disso aqui. Ó. Ganho 0,698. Adimensional, por cento adimensional. Tempo integral, 20,4 minutos. 20,4 minutos. Tempo derivativo, 0.
Repare que aqui, esse controlador não é em paralelo, é em série. Aqui é tempo integral, não é ganho integral. Lá no outro controlador do P&D, default do MATLAB, é. Mas esse aqui foi eu que construí essa função. Ela é cheio assim de botãozinho assim, cheio de coisa, porque esse é um controlador digital, ele é discreto. Então eu tive que reproduzir as equações matemáticas de um controlador discreto. Tá? Aí o sinal sai daqui. Se eu quiser manual, eu altero aqui, ou automático. Deixa como estava. Automático não. E a sintonia, que são os parâmetros. Aqui o controlador ação direta ou reversa, mais um para ação direta, menos um para ação direta, mais um para ação reversa. Tá? E eu tenho que tomar cuidado aqui também, que aqui eu coloco no controlador o ganho da válvula. Por quê? Porque o sinal está saindo para o controlador de vazão e unidade de engenharia. Tá? Esse é outro detalhe que você tem que observar. Se você tem o controlador master mandando sinal para o controlador escravo no controle em cascata, em unidade de engenharia, ou em igual porcentagem, ou igual 420 mA. No caso aqui, está configurado para ser unidade de engenharia. Então, a saída do controlador eu converto em unidade de engenharia, usando o ganho da válvula. Esse sinal aqui, de saída do controlador, ele vem para o controlador de vazão, set point que está na unidade de engenharia. E aí tem uma malha feedback comum de vazão. Tá? O set point aqui, ó, 58.82. Por que 58.82? Porque é o estado estacionário que eu escolhi para projetar o meu sistema de controle. Tá? Como eu disse, a gente tem que estabelecer um estado estacionário que a gente vai trabalhar em torno dele. Tá? A planta operando a 58.82 é uma coisa, a planta operando a 75 graus é outra coisa. É não linear, não funciona a mesma coisa. Não é a mesma função de transferência. Pronto, agora estamos prontos para fazer os testes. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Aqui é a malha feedback. Tá? Deixa eu ver se está fechada a malha. Fechado, ok. Tem alguma perturbação aqui na carga? Acho que não. Não tem, então em meio mesmo. Não tem perturbação em lugar nenhum. Eu vou rodar, vou deixar ele atingir o estacionário durante um certo tempo e depois... Okay. Rodar. Tá? Vamos observar aqui o valor da temperatura. Quando ele atingir 58,82 e ficar uma constante, quer dizer que está tudo indo bem. Tá? Aí eu vou começar a fazer os testes. Tá? Aumentando o set point, diminuindo o set point. Botando uma perturbação na carga para ver se o controlador consegue trazer a variável para onde eu quero. Tá? Então, ó, vou aumentar aqui para vocês verem mais fácil. Aqui. 58,62, deixa ele atingir 58,82 e ficar. Ele deve subir um pouquinho, porque quando você parte uma planta, ela tem balanço um pouco, né? Ele deve parar aí em 58,82 e cravar e ficar aí 58,82. Chegar em 100 aí, eu vou perturbar, senão vai demorar muito aqui. Mas tá indo, vai 58,7, 71.
82, tá vendo aqui? Daqui a pouco ela começa a descer. Aí vai ficar oscilando em torno até... Está cada vez mais demorando mais para mudar. Ele está atingindo um topo máximo, vai daqui a pouco começar a diminuir. Pronto, para mim tá bom. Então, 0,1 grau de diferença. Tá bom. Tá bom demais. Agora eu vou perturbar, tá? Aí começou a descer, tá vendo? 0,92. Ele vai ficar assim oscilando, mas tá bom, senão não demora muito. Quero perturbar aqui, eu vou aumentar aqui em 2 graus. Tá? 58,2 vou aumentar. Mais 2. Aplico. Ok. E veja aqui como é que ficou a minha temperatura. Ó, começou a aumentar. Por quê? Porque a variável está em malha fechada e, consequentemente, a vazão da alimentação começou a aumentar. O set point estacionário é 0,3942, já está em 398. O valor da vazão. Então ele está subindo aí e vai alcançar lá o mais 2. 58,8 mais 2, 60,2. É onde ele deve parar aí. Posso acompanhar aqui por esse gráfico. Aqui, ó. Atingiu o estacionário, agora vai atingir o outro estacionário. Pronto, você vê que a meta de sintonia funcionou, já está funcionando. Tá? Posso melhorar? Pode, mas já está funcionando. Tá? Vai ter que esperar um pouquinho, ele atingiu os 62 aí. Aliás, o 60,8. 60,8. Deu perturbação de 2 graus. Ah, é. Quando chegar próximo 61, ele vai atingir e ficar por aqui. Tá? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que não entenderam? Olha lá, 60,8. Deixa aí, tá bom. Então agora eu vou testar. Testei a perturbação no set point, chamado problema regulador. Agora, problema servo, desculpa, problema servo. Agora é o problema regulador, que é perturbando a carga, por exemplo. Aqui na vazão de alimentação,
Digamos que eu queira aumentar a vazão de alimentação, aumentar a carga, vou aumentar a vazão de alimentação do reator, mas eu quero permanecer com aquela temperatura de 58,8 mais 2, 60,8. Então vou aumentar aqui em 10%. 1,1. Vamos ver aqui. Vamos aumentar aqui. Ó, aqui estava atingindo o set point. Perturbei a carga. Balançou. Aumentando a vazão da alimentação. Aumenta a taxa de reação. Reação endotérmica, diminui a temperatura. Só que aqui agora eu estou injetando calor e deve aumentar isso aqui. Deve trazer para o set point. A não ser que a válvula fique completamente aberta e ela não consiga mais gerar energia, adicionar energia. Aí tem que ver se a válvula já saturou. Se for o caso, eu tenho que trocar de válvula, tenho que botar uma válvula maior. Mas não é o caso não, que eu estou com 12,44%. 12,44 mA na cabeça da válvula, vai até 20. Então, acredito que não vai saturar não. Balançou, tá indo, ela vai indo, vai chegar lá. Eu acho que a resposta está lenta. O que é que eu posso fazer? Tornar mais agressivo. Tornar mais agressivo é diminuir o tempo integral ou aumentar o ganho do controlador. Ok? Aí tem que demorar um pouquinho porque a temperatura variável lenta mesmo, tem que deixar ela aí. Até atingir um novo set point que é 60,8. Bom, digamos que ele atingiu o set point aí, agora eu quero trabalhar essa sintonia melhor. Aí é o caso de ir para sintonia ótima, tá? Então vamos lá para o sintonia ótima, certo? Deixa ele rodando aí, daqui a pouco a gente aplica outra perturbação. Aqui, ó. No método sintonia ótima, eu tenho a minha malha fechada aqui, o controlador. Eu só explicitei aqui o K e o D, só para ficar mais claro. Só que aqui, esse controlador, o K, a parte derivativa está sobre a variável de processo. Não está sobre o erro, tá? Por isso que eu tive que abrir aqui a função de transferência do controlador. Proporcional, integral, derivativo. Em série. Por que em série? Ó, ele está aqui o proporcional, que modifica o valor do integral, e aqui também. Tá? Eu podia ter botado 1 sobre tal i, mas eu preferi trabalhar com capa i aqui, que numericamente é mais consistente. Sempre trabalhar com multiplicação do que com divisão, né? A divisão sempre tem um problema de dividir por zero, que dá uns problemas geralmente. Vamos ver como é que tá a nossa plantinha aqui.
Bom. Aqui, ó. Praticamente atingiu 60.8, ele vai atingir aqui e vai ficar. Tá? Ok, vou parar por aqui. Já fiz o teste problema regulador, já fiz o teste problema cego, funcionou direitinho. Tá? Para ver se a sintonia está realmente boa, tem que ver a MV. MV é sinal aqui, né? MV. Aí tem que ver se esses valores, essas mudanças rápidas aqui são aceitáveis para a válvula, para o processo. Se forem, tudo bem. Se não for, eu tenho que tornar a malha de controle mais lenta ainda. Se eu tornar mais rápida a malha, mais vigorosa, isso aqui vai oscilar mais ainda. Mais amplitude. Pode ter até outros comportamentos anômalos. Então agora vamos para sintonia ótima. Tá? Já fechei a malha aqui, sintonia ótima. Eu acho que eu vou ter que mudar de... vou ter que mudar. Sintonia ótima, tá? Sintonia ótima. Opa, abri errado que aqui não tem nenhum. Não é esse não, o sinótico. Pegar a válvula. Aqui. Aqui é outro processo, tá? Não é aquele mesmo processo não, tá? Mas seria o equivalente. É só usar as mesmas funções de transferência, os mesmos ganhos. Aqueles ganhos que eu fiz lá, eu faria aqui, tá? Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma malha de controle, medição, controlador, set point, válvula. Né? Vou aumentar isso aqui. Inicialmente eu estou colocando aqui, ó, restrições na MV. Tá? Então, eu vou impor uma restrição na MV para a minha MV não variar muito. Eu vou inicializar aqui. Inicializar é porque ele carrega um arquivo com vários dados do processo. KP, tal P, KM, tempo derivativo, tempo TDE, a estimativa inicial para o controlador, KC, KV, KM, tudo que nós calculamos aí está aqui dentro. Tá? Então, carreguei esses valores, vou rodar aqui para ver se está tudo certo. Carreguei, beleza, pronto. Então agora, vou fazer a sintonia ótima. Como? Vou avaliar essa restrição. Repare, ó, vocês estão vendo esse gráfico aqui embaixo? A curva azul é o valor da MV, certo? Essas curvas, essas retas mais escuras, são os valores superiores da MV. E aqui embaixo, nessa barrinha inferior, é o valor inferior da MV. Então, a MV tem que estar aqui dentro, nesse envelope aí. Tá? Aqui violou, tá vendo? Violou. Então, eu tenho que ter uma nova sintonia que não viole esse valor. Tá? Porque eu impus uma barreira aqui, ó. Isso aqui pode ser modificado. Não está violando. Então, ó, aqui violou. Aqui está violando. Aqui não está violando. Então,
Vou deixar aqui como estava antes, mais ou menos no lugar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Ah, deixa eu abrir de novo aqui para não desequilibrar. Pronto, tá certo? Então, ele vai fazer, usando um algoritmo de otimização, tentativas para não violar essa restrição. Tá? Eu tenho que fazer isso como? Configurar todos os parâmetros do meu processo. E eu vou pedir para executar a otimização. Tá? Para isso, eu tenho que decidir quem são as variáveis de decisão, as variáveis que vão poder modificadas pelo otimizador. No caso aqui, essas variáveis de decisão são os parâmetros da sintonia do controlador. O kC e o KI. Tá? Vou deixar aqui entre valores, aqui o mínimo, vou deixar 0. É sempre bom estabelecer esses mínimos e máximos, tá? 10 aqui. Eu sei que é menos do que isso. Por que deixar? Porque senão o controlador pode se perder e dar um valor incoerente. Tá? Atualizo o modelo. Ok. Ok. E está pronto aqui. Eu só vou fazer um gráfico do parâmetro controlador. Vou querer isso. Cadê? Demora danada. Eu não pedi para simular, pedi para... ele estava rodando a primeira vez. Tá. Deixa eu ver. Plots. Vou adicionar um plot. Aqui está a sintonia do controlador, tá? E aqui são as interações do problema de otimização que ele vai rodar aos poucos. Então deixa eu botar isso aqui. Isso aqui é MV. Deixa eu fazer o gráfico da PV também para vocês verem. Aqui, PV. Ajustar o tamanho aqui para a gente ver tudo. Aqui é a MV, em cima é a PV. E aqui o problema de otimização eu vou mandar executar. Observe aqui que ele vai começar a mudar aqui essas curvas, tá? Aí. Vai rodando e vai mudando. Até encontrar um conjunto de parâmetros que satisfaça essa restrição aqui. Tá? Opa! Tá vendo aqui? Quase. Tá indo, né? Tá indo, tá indo. Olha, ele tá mudando as curvas. Por quê? Porque tá mudando a sintonia e tá mudando. Ó. Tava esse valor. Na primeira interação já encontrou esse valor. E vai fazer outras interações, talvez 2, 3, não sei. Pelo andar do carro já acho que 2 no máximo. Ó, já tá quase atingindo. Tem uma besteirinha só aqui mordendo. 2 interações. Acho que vai parar. Ó, parou. Tá? Então, ele saiu
Dessa sintonia, eu ganho 0,7 e veio para um ganho 0,50, 0,48. O tempo integral, o KI mudou pouco, né? 0,1, 1 e pouco para 0 um pouco menos ainda, porque mudou pouco. O KI, mas mudou bastante o KC. Tá? Por quê? Porque eu queria que ele fosse mais suave, né? Que ele não fosse tão violento, assim, tão brusco. Então ele teve que suavizar a minha ação de controle. Tá? E assim eu faço a otimização da minha sintonia do meu controlador. Tá? Posso ver aqui, ó. Vou rodar aqui a simulação com os novos parâmetros. E aqui é um relatóriozinho, tem um gráfico. Esse gráfico aqui é PVMV com os novos parâmetros. E eu posso ver um relatório na tela também. Um relatório na tela. Aqui, né? A sintonia inicial era essa. Com esse ganho, esse tempo integral. A sintonia final foi essa aqui. O ganho mudou bastante, 0,7 praticamente, para 0,5. Mudou bastante. 0,2 e 0,5 é 40%. Né? Mudou bastante. Né? Ou 0,2 e 0,7 é 20%, 30%. Não mais. 0,2 e 0,7 é 25%. O tempo integral mudou pouco, né? Mudou pouco. Então, eu tenho aí a nova sintonia. Eu posso instalar a planta essa nova sintonia. E aí eu posso fazer outras simulações, tá? Não preciso só nessa não. Com o meu simulador, é o que eu digo, o simulador a gente está livre para testar várias situações. Por exemplo, eu posso injetar um ruído aqui, ó. Tá? Posso injetar um ruído. Posso perturbar também na variável perturbação externa, tá? Distúrbio externo. Tá? Posso simular um erro de modelagem, por exemplo. Eu posso chegar aqui e mudar um pouco o ganho ou a constante de tempo para ver se o controlador foi projetado com uma sintonia, vai funcionar quando o processo estiver em outra condição. Então eu posso fazer N cenários aí, posso simular N cenários aí. Tá? Todos esses bloquinhos aí, todos esses simuladores, esses sinóticos aí, estão lá na pasta, certo? Da sintonia ótima de controladores. Então vocês podem ir lá e adaptar isso para o seu caso. Tá? Então aqui foi definida a sintonia do controlador nas restrições na MV. Posso também colocar uma trajetória ótima na PV ou até uma restrição na PV. Posso fazer otimização econômica. Então, eu quero atingir um set point, mas com o mínimo consumo de vapor, com o máximo consumo, com máxima qualidade. Claro que eu tenho que ter as funções matemáticas que representam essas relações. Né? Então, o método sintonia ótima permite muita flexibilidade. Tá? E como eu disse, usando o método Lambda, o método de sintonia, a gente fez várias malhas de controle na planta. Colonchilação, controle de pH, controle de nível, controle de pressão, e sempre funcionou. Teve um caso que não deu certo. Tá? Todos sempre. Método da tentativa e acerto. Tá? Bom, essa aqui é um método de sintonia ótima, tá? Claro que tem muitos detalhes aqui, não vai dar tempo de entrar nos detalhes, tá? Mas é isso que é a ideia. Eu queria que você mostrar para você uma ideia geral. Tá? Bom, tá faltando também a gente mostrar o feed forward, tá? Então vamos fazer agora a sintonia do feed forward. Tá? O colega pediu para a gente tirar dúvidas sobre o trabalho. Vamos aproveitar esse restinho de funcionamento aqui. Tá aqui em cima do set point já como a gente, bem próximo, né? Como a gente queria. Bom, diga aí, Isabela, qual é a dúvida? Oi, professor.
Na verdade, eu peguei aquela planilha que estava lá no Drive Sim. e o FT da variável manipulada, da válvula, no caso. Da variável da válvula. Sim. Aí ele tinha entrada de delta OP, 12,4 menos 12. Esse número é o que mesmo? Do miliampere? 4 menos 12? 12,4 menos 12. Ah, eu não estou entendendo aonde estava isso. Na planilha do temperatura CSTR. Aí onde Essa tem aqui? ganho da válvula, FT da válvula, entrada de delta Então, OP. tá vendo aqui? Na tela? Isso aí. Essa é mesmo que o senhor selecionou aí. Então, aqui é o seguinte. Eu quero fazer a função transferência entre a resposta do processo. Desculpe, aqui é a válvula, né? É o da Da válvula. válvula, certo. Bom, aqui eu fiz o quê? Aqui eu fui lá na planta, tá? Fui na planta, nesta planta aqui. Nesta planta aqui, tá? Verifiquei que a minha válvula, quando eu mudei o... Só se eu botar em manual aqui. Posso botar em manual e fazer o teste agora. Mas foi isso que eu fiz. Tá? Quando eu botei o controlador aqui em manual e alterei a saída dele de 12 para 12,4, a vazão da válvula modificou-se para do valor estacionário para um certo valor, que foi... Tem que vir na planilha aqui. Não nessa, é nessa. A saída da válvula aqui foi de 0,0197, tá? Que é justamente esse ganho aqui, tá? O que eu observei foi, quando essa temperatura... Desculpe aqui, né? Quando essa vazão saiu desse valor para esse, que a gente fez o teste, né? A vazão saiu de 0,39 para 0,41. Isso equivaleu a uma mudança na saída do controlador de 12 para 12,4. Mas isso aqui é a entrada da função transferente da válvula, entrada da válvula, saída do controlador. E a resposta da válvula, ou saída da válvula, é em vazão. Foi em função disso. Né? Eu não sei como no meu caso eu vou conseguir essa informação. Qual é o seu caso? Me lembra aí. O meu é o do pH no reator. É uma bomba dosadora, né? A minha variável manipulada é a rotação da bomba. Sim, e o seu controlador vai ter a saída de quanto a 4 a 20 mA, de 0 a 100%. Isso, É 4 a isso, 20. 4 a 20. Tá, então você pode admitir que a saída do controle de 4 a 20 e a bomba, qual é a vazão mínima correspondente ao 4 mA ou a vazão máxima correspondente ao 20 mA? Qual é? Certo. Não sei de qual, mas tudo Então, bem. Posso pode buscar. buscar. Você pode trabalhar com essa faixa aí. Tá? Aqui, por exemplo, Certo, aí eu vou ver nesse delta ali que eu tive da minha variável grandeza de entrada, que isso representou no 4 a 20. ao contrário, né? É isso? 4 a 20 é a grandeza de entrada da válvula. Sim, e o que me deu ali, variação da grandeza. Que no seu caso não foi 0,197? Sim, aqui a grandeza, no caso da válvula, é a vazão. Sim, no meu também vai ser vazão. Ou, não, vai ser rotação. Não, vai ser vazão. Isso aqui também vai mudar a vazão. A bomba vai ser para mudar a vazão. Vai ser vazão também. Certo. Então, no 4 vai ser minha vazão mínima, no 20 vai ser minha vazão máxima. O que me dá essa variação aí, entre 4 e 20, vai ser meu entrada OP. Isso, Certo. exatamente. E a saída da válvula é a vazão. A entrada é 4 a 20. Aí a mesma coisa. Aí a mesma coisa do FT também é isso, né? Vai ser o meu range mínimo, é o 4, o meu range máximo
é o 20. Só que aí no transmissor é o contrário, né? O sinal 4 a 20 passa a ser saída do transmissor e não entrada. Certo. Tá, mas aí seria cadê? É na linha 142 a sua aí, né? 142, 143, não sei. Na F mesmo, onde tem aí 111,84, 117,84, mais embaixo. Mais embaixo, professor. Onde tem FT de medição, aí, isso. Isso. Aí a mesma coisa, né? Dentro do meu range, É aqui, ó. A saída do transmissor é aquilo 4 a que me 20. deu a variação. A saída do transmissor é 4 a 20. E o range do transmissor que eu peguei foi do valor estacionário ao dobro, que é o máximo, menos 0, que é o mínimo. Entendi. Aí você tem que ver com o range também que você vai trabalhar no transmissor. Certo. Deixa eu ver. Minhas dúvidas eram só essas. Agora, eu consegui pegar. Lembra quando eu te falei que os dados estavam de 1 hora? Eu consegui de 1 em 1 minuto. Só que como esse processo ele tá manual agora, então tem a variação da MV por assim uma frequente, meio que a cada 20 minutos. Então, esses 20 minutos que eu tenho entre um intervalo e o outro, eu vou ter que considerar que é o meu estacionário, né? Não é Depois só do. considerar, ele tem que atingir o estacionário, né? Se não atingir, não pode considerar. Entendi. Tem que atingir de fato, né? Se não atingir, como é que você vai fazer? Entendi. Tá bom, professor. Só isso, Tá. por enquanto. Obrigada. Nada. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então, tá bom, professor. Boa noite, viu? Bom final de Boa semana. noite.